Boa tarde diário e boa tarde pessoal do canal. Bom, no último dia de finados eu fui ao cemitério com minha mãe para deixar flores para meus avós. Não aconteceu nada estranho lá dentro. Foi tudo tranquilo, como sempre. O que me incomodou veio depois. Quando chegamos em casa, percebi um cheiro leve de vela apagada dentro do meu quarto. Pensei que fosse da roupa, já que minha mãe acendeu algumas velas lá. Abri a janela, deixei o ar circular e segui a vida. Só que perto das 10 da noite ouvi um arrastar muito suave, como se alguém passasse a mão na porta. Não era batida nem tentativa de entrar, era só um toque repetido, quase sem querer. Quando abri a porta, o corredor estava completamente escuro e o cheiro de vela ficou mais forte. Foi quando eu vi que na mesa do corredor, aquela pequena que usamos para deixar chaves e carteira, tinha um grão de terra. Era somente um, exatamente no centro. Voltei para o quarto tentando não criar teorias, mas quando fui deitar vi algo ainda mais estranho. Minha carteira estava aberta e dentro dela alguém havia colocado um pedaço minúsculo de flor seca, igual às que deixamos no túmulo do meu avô. Eu não ouvi passos, não senti presença e não vi sombras. Foram só esses sinais simples, como se alguém tivesse vindo junto e só quisesse lembrar que ainda estava por perto. Nunca mais me aconteceu nada de sobrenatural desde então, porém não consigo tirar essa maluquice da minha cabeça. Eu nunca tive nenhuma experiência forte com paranormal, mas o que aconteceu no ano passado ainda mexe comigo, porque não teve nada de espetacular, e talvez por isso mesmo eu não consegui explicar. Eu morava em um quarto de fundos aqui em Bauru, daqueles que ficam perto da lavanderia coletiva. Sempre fui o último a chegar em casa por causa do trabalho, então acostumei a ouvir o prédio silencioso. Numa noite comum, já quase meia-noite, ouvi alguém mexendo na porta da lavanderia. Não foi batida, foi como se estivesse só encostando a mão na maçaneta e testando devagar. Pensei que fosse o vizinho, que às vezes lavava a roupa à tarde. Quando passei pelo corredor, a porta estava entreaberta. A luz de dentro estava acesa, mas não tinha ninguém. Só um detalhe me incomodou. A luz sempre apagava sozinha depois de alguns minutos, e eu não tinha visto ninguém entrar naquele andar desde que cheguei. Voltei para meu quarto, mas algum tempo depois ouvi o barulho de alguém mexendo algo sobre a mesa velha. Desci de novo achando que tinha deixado a porta bater com o vento. A lavanderia estava do jeito que deixei, com a luz acesa, vazia, mas as roupas que eu tinha lavado mais cedo estavam dobradas na bancada. Eu moro sozinho e ninguém ali mexeria nisso. Desde aquela noite, a luz da lavanderia nunca mais apagou no automático. E às vezes, quando passo pelo corredor, tenho a sensação clara de que alguém acabou de sair dali. Meu nome é Nádia e esta história não é minha, é a história da minha cunhada, Lara. Eu me casei muito jovem. Tinha cerca de 20 anos quando me uni ao meu marido. Ele não era um homem perfeito, mas sempre foi atencioso e muito dedicado. Trabalhava bastante e, mesmo assim, sempre encontrava tempo para cuidar das crianças e da casa. Ele se esforçava para nos dar o necessário e também algumas coisas melhores dentro do que podíamos. Meus sogros, por outro lado, eram pessoas maravilhosas. Não eram ricos, mas também não eram pobres. Tinham vindo de uma situação muito difícil quando se casaram e, pouco a pouco, conseguiram melhorar de vida com muito esforço. Por isso valorizavam cada centavo que ganhavam e cuidavam muito bem do dinheiro. Essa mesma forma de pensar também era do meu marido. Ele sabia o quanto custava trabalhar
sustentar uma casa e ser pai. Morávamos em um município de tamanho médio. Não é uma cidade grande, mas também não é um lugar esquecido. Já contávamos com alguns serviços básicos, como bancos e algumas lojas conhecidas naquela época. Desde o início percebi que meu marido era muito diferente da irmã. Ele era tranquilo e responsável, enquanto minha cunhada sempre foi uma pessoa mais complicada. Não digo isso por maldade ou para falar mal dela, porque nunca gostei disso. Mas depois de tudo o que aconteceu, tenho certeza de que muitas pessoas pensariam o mesmo. Lara era cerca de 10 anos mais velha do que eu e era a irmã mais velha do meu marido. Desde o começo, dava para notar que ela tinha um temperamento difícil. De toda a família, era a mais pretensiosa e a mais difícil de lidar. Muito diferente dos meus sogros, que eram simples e humildes. Enquanto meus sogros valorizavam cada centavo e ensinavam isso aos filhos, Lara não parecia ter aprendido da mesma forma. Com o tempo, percebi que ela gostava muito de aparentar coisas que não tinha, assim como as mulheres com quem andava. Além disso, não parecia dar muita atenção nem ao marido nem às próprias filhas. Mesmo assim, no começo, ela foi educada comigo. Não éramos amigas, mas mantínhamos uma relação normal e respeitosa de cunhadas. Com o passar dos anos, comecei a notar algo que não me agradava nada. Lara pedia dinheiro constantemente aos pais. O homem com quem ela se casou trabalhava duro, mas tinha muitos maus hábitos. Ele gastava dinheiro com coisas desnecessárias e saía com outras mulheres. Quando digo que ela tirava dinheiro dos meus sogros, quero dizer que sempre pedia dinheiro emprestado, inventando desculpas. Dizia que uma das filhas estava doente ou que precisava comprar algo urgente, mas nunca dava explicações claras. Em várias ocasiões, meus sogros chegavam a tirar o pão da própria boca para ajudá-la, e isso me parecia extremamente injusto. Eu conversava com meu marido e pedia que ele aconselhasse os pais. Não para brigar com eles, mas para que parassem de facilitar tanto dinheiro, porque em vez de ajudá-la, estavam prejudicando ainda mais. Nunca fiz isso diretamente porque não queria que pensassem que eu estava criando intriga ou falando mal da filha deles. Lembro de uma ocasião em especial. Lara disse que sua filha estava muito doente e que precisava levá-la ao médico. Alguns dias depois, meu marido e eu fomos visitá-la para ver como a menina estava. Ela estava perfeitamente bem e não apresentava nenhum sinal do que supostamente havia tido. Foi aí que confirmei que muitas das histórias de Lara não eram verdadeiras. Algum tempo depois, ela também foi até nossa casa pedir dinheiro emprestado para um suposto investimento. Expliquei que não poderíamos ajudar, porque nossos filhos tinham acabado de entrar na escola e os gastos tinham sido muito altos. Ela começou a se justificar, dizendo que as filhas dela também tinham entrado na escola e que, mesmo assim, ainda tinha sobrado dinheiro. Sem pensar muito e talvez com um pouco de sarcasmo, respondi que então eu não entendia por que ela estava pedindo dinheiro. Ela ficou extremamente ofendida com isso. A partir daquele momento, nossa relação começou a se desgastar pouco a pouco. Chateada, pedi ao meu marido que não emprestasse dinheiro a ela sob nenhuma circunstância, a não ser que fosse uma emergência real e comprovada. Eu não queria que nossos filhos passassem necessidade para que a irmã dele continuasse comprando coisas que nem precisava. Eu tinha certeza de que aquele dinheiro nunca seria devolvido. Também não entendia por que Lara não procurava um trabalho melhor ou por que não conversava com o marido para que ele mudasse os hábitos. Meu marido sempre dizia que Lara tinha sido criada daquela forma. Ela foi a primeira filha e a única mulher do casamento. Sempre teve boas notas e foi muito responsável quando jovem. Por isso, os pais davam tudo a ela. Como casal, chegamos à conclusão de que essa forma de criação acabou prejudicando Lara com o passar dos anos. Outra coisa que fui percebendo com o tempo foi que Lara não cuidava bem das filhas. Descobri isso porque meu filho mais velho estudava na mesma escola que a filha mais nova dela, minha sobrinha.
Muitas vezes, quando eu ia buscar meu filho na saída, a menina ainda estava lá, esperando pela mãe. Eu ficava um tempo estacionada perto da escola, achando que Lara chegaria atrasada. Mas ela não aparecia. No final, eu mesma acabava levando minha sobrinha até perto da casa dela. Não a deixava bem na porta para não causar uma situação desconfortável entre mim e minha cunhada. Apenas a deixava nas proximidades. Era uma criança pequena e eu achava muito perigoso que andasse sozinha, mesmo o município não sendo tão grande. Também percebia que Lara quase nunca ia às reuniões escolares. Quando eu encontrava minha sobrinha, perguntava se a mãe tinha ido, e ela sempre respondia a mesma coisa, que a mãe estava muito ocupada para isso. Isso não acontecia uma vez ou outra, mas com frequência, e me entristecia profundamente. Minhas sobrinhas eram crianças doces e carinhosas, e eu sentia que a mãe não lhes dava a atenção que precisavam. Tínhamos até uma amiga em comum, que me contou que às vezes a filha mais velha da minha cunhada ia para a escola sem comer nada. Isso me preocupou de verdade. Me deixava triste e também revoltada. Eu dizia ao meu marido que ele precisava conversar com a irmã, que se ela tinha decidido ter filhos, o mínimo era assumir a responsabilidade e cuidar deles. Mas ele nunca se preocupou tanto. Sempre dizia que não era problema dele, que a irmã sempre foi complicada e que não queria se envolver em conflitos. Dizia que já tinha responsabilidade demais com nossos próprios filhos. Mesmo assim, de vez em quando, meu marido dava algum dinheiro escondido para a sobrinha mais velha, para que ela não fosse à escola sem nada. Até ali, achávamos que não podíamos nos envolver mais. Cada um cria os filhos como quer, mesmo que não concordemos. Mas tudo mudou quando minha sogra começou a adoecer. Eu e minha sogra tínhamos muita confiança uma na outra. Quando eu ia visitá-la, às vezes ela desabafava comigo. Falava de Lara e dizia que se sentia triste, porque a filha quase não ia visitá-la, e quando ia, era apenas para pedir algum favor. Ela dizia que me considerava como uma segunda filha, que me amava e que era muito grata por todos os cuidados e atenções que eu sempre tive com ela e com meu sogro. Por isso percebi quase imediatamente quando ela começou a passar mal. Dizia que sentia tontura ao varrer o quintal ou que, de repente, tinha dificuldade para se levantar por causa das dores no corpo. No começo, não pensamos que fosse algo grave. Eu mesma a levei a uma farmácia próxima, onde havia um consultório. O médico receitou alguns remédios e tudo parecia sob controle. Ele também pediu alguns exames, apenas para descartar qualquer risco. No dia dos exames, eu não pude acompanhá-la e pedi ao meu marido que fosse, mas ele acabou não indo. Como minha sogra começou a se sentir um pouco melhor, o assunto foi sendo deixado de lado. Cerca de 2 semanas depois, ela voltou a adoecer, dessa vez com dores mais fortes. Comentei com meu marido, mas ele disse que Lara cuidaria de tudo. Isso não me deixou tranquila, porque eu não confiava muito nela. Mesmo assim, meu marido insistiu em deixar tudo nas mãos da irmã, dizendo que já tinham visto que não era nada grave e que a mãe sempre foi uma mulher saudável. Tentei deixar isso de lado, mas não consegui. Sempre que podia, ia visitar minha sogra. Perguntava como ela estava e às vezes levava uma sopa ou algo quente para ela comer. Foi então que descobri algo que não gostei nem um pouco. Minha cunhada não estava levando minha sogra a um médico, estava a levando em uma espécie de curandeiro. A ideia não me pareceu boa. Minha sogra disse que estava confiante, que o curandeiro iria ajudá-la e que Lara estava acompanhando todo o processo. Mesmo assim, algo não se encaixava. Comecei a perguntar quem era esse homem, de onde o conheciam e como tinham chegado até ele. Minha sogra respondeu que Lara tinha cuidado de tudo, que ele era um amigo dela e que estava ajudando. A única coisa de que reclamou foi que ele cobrava um pouco caro. Foi nesse momento que comecei a me sentir realmente preocupada. Não sei dizer exatamente por quê,
Mas o fato do curandeiro cobrar caro da minha sogra, somado ao fato de ter sido minha cunhada quem decidiu levá-la até aquele homem, me soou muito errado. Quando voltei para casa, cheguei a me sentir culpada por pensar assim de Lara, mas o pressentimento não foi embora. Lembro bem que tentei intervir. Em mais de uma ocasião, sugeri levar minha sogra a um médico, mas Lara reagiu como uma cobra. Disse que ela era a mãe dela, não minha, que ela cuidaria de tudo e que eu não me metesse. As palavras foram duras e diretas, como se eu estivesse invadindo algo que não me diz respeito. Houve uma vez em que fui até a casa da minha sogra apenas para vê-la. Lara sequer me deixou entrar, simplesmente me expulsou. Aquilo me abalou profundamente. Cheguei em casa muito alterada e exigi que meu marido tomasse uma atitude que ajudasse a própria mãe, porque ela estava cada vez pior e aquilo já não era normal. Meu marido até tentou intervir, mas sem pulso firme. Isso me machucou muito. Eu sei que ele sempre foi um homem tranquilo, sério e avesso a conflitos, mas naquele momento senti que lhe faltou coragem para fazer o que era certo. Era a mãe dele e ela estava sofrendo. As poucas informações que eu recebia vinham através do meu sogro, que de vez em quando ia até a casa para ver as netas. Ele me dizia que a esposa estava muito mal, que às vezes tinha muita dificuldade para engolir a comida e que em outras ocasiões tinha febres tão altas que parecia ter alucinações. Minha angústia só aumentava. Insisti muitas vezes na ideia de levá-la a um médico. Dizia ao meu sogro que o curandeiro não estava ajudando, que não era normal cobrar tanto dinheiro e nunca trazer boas notícias. Não me entendam mal, eu já conheci curandeiros que realmente ajudam as pessoas, mas o que minha sogra tinha não parecia algo espiritual. Parecia uma doença real, que precisava de atenção médica urgente. Meu sogro dizia que faria o possível para levá-la a um médico especializado, mas o grande problema era o dinheiro. Meus sogros não tinham muito, e o pouco que tinham estava sendo gasto com aquele senhor. Não sei dizer o valor exato, mas era muito, muito mais do que eles podiam pagar. Com o tempo, deixei de ter dúvidas. Tenho certeza de que Lara usou a história do curandeiro para arrancar dinheiro dos próprios pais. Muito provavelmente era alguém conhecido dela que participava do golpe. Sempre que penso nisso, meu coração se aperta. Sinto tristeza e uma revolta profunda. Não consigo entender como uma mulher é capaz de trair assim as pessoas que fizeram tudo para que ela tivesse uma vida digna. Quando minha sogra já estava muito grave, não aguentei mais. Fui firme com meu marido e disse que se ele não ajudasse a mãe, eu sairia de casa com nossos filhos. No começo ele não me levou a sério. Achou que eu só estava nervosa, até ver as bolsas prontas na sala. Naquela mesma noite, ele prometeu que no dia seguinte levaria a mãe ao médico. E não é que ele cumpriu mesmo. Ele a tirou da casa e foi então que eu pude vê-la. Juro pela minha vida que aquela foi uma das cenas mais duras que já presenciei. Minha sogra estava irreconhecível. Muito magra, abatida, como se tivesse envelhecido 50 anos de uma vez. Não consigo entender como o corpo dela pôde se deteriorar tão rápido. Lembro do trajeto no carro. Cada buraco na estrada me dava a sensação de que o corpo dela iria se quebrar. Ela tinha muita dificuldade para respirar, não falava e mal se mexia. Eu só pensava em como tínhamos demorado demais. Ela ficou 3 dias internada na emergência e, no fim, faleceu. Senti uma raiva imensa e uma impotência que carrego até hoje. No começo me culpei, porque também me sentia responsável. Depois, entendi que eu tentei ajudar, mas ninguém mais da família fez nada. Todos permitiram que Lara tirasse dinheiro deles e, de certa forma, contribuísse para o que aconteceu com minha sogra. Até hoje essa lembrança não sai da minha mente. O ressentimento não me deixa em paz. Tenho certeza de que minha sogra poderia ter sido salva se tivesse sido levada a um especialista desde o início.
Eu sei disso. Eu tinha razão, e mesmo assim, continuo me culpando por não ter agido de outra forma. E o pior é que não acabou ali. Depois da morte dela, Lara continuou tirando dinheiro do meu sogro. Mas antes de contar o que minha cunhada fez com ele, preciso relatar algo mais. Algo que começou a acontecer com Lara depois de tudo o que houve com minha sogra. Até hoje não consigo deixar de associar aquele período a uma espécie de karma. Às vezes penso que ela mesma, junto com aquele homem, abriu algo que não soube fechar. Como se tivesse invocado algo que acabou se infiltrando na vida dela. Sendo totalmente sincera, houve momentos em que pensei que ela merecia sofrer por todo o mal que causou. O que realmente me doía era pensar nas filhas dela. Elas não tinham culpa de nada e, mesmo assim, acabaram pagando por tudo. A primeira coisa que aconteceu foi uma fase muito difícil financeiramente. Ninguém mais confiava em Lara. Meus sogros ficaram praticamente na miséria e ninguém no município queria emprestar dinheiro a ela, muito menos nós. Durante esse período, eu e meu marido passamos a ajudar mais minhas sobrinhas. Quando elas ficavam em casa ou vinham comer conosco, comecei a perceber coisas. As meninas não falavam bem da mãe. A mais velha me contou que Lara ficava extremamente histérica às vezes. Dizia que as filhas escondiam as coisas dela e quando algo sumia, ela as acusava sem motivo. Isso não acontecia antes. Ela também me contou algo mais preocupante. Durante a madrugada, a mãe se levantava agitada, caminhava pela casa, reclamava de tudo e falava sozinha. Dizia que as filhas eram ingratas, que o marido não prestava para nada e em algumas ocasiões chegava a dizer que estava feliz pela morte da minha sogra. Minha sobrinha me contou isso chorando. Dizia que sentia muita falta da avó e que pensava nela todos os dias. Eu fiquei em silêncio. Não tive coragem de dizer que suspeitava que a própria mãe pudesse ter alguma responsabilidade na morte da avó. Eu não tinha provas e não queria machucá-la ainda mais, então guardei tudo para mim. Algum tempo depois, ela me contou outra coisa. Disse que a mãe fazia rituais dentro de casa. Segundo Lara, era para protegê-las de energias negativas, porque ela acreditava que todos tinham inveja dela. Minhas sobrinhas se sentiam mal com tudo isso. Diziam que a mãe parecia mais preocupada com bruxaria e inimigos imaginários do que com as próprias filhas. Também percebi que a relação entre Lara e o marido ficou cada vez mais tensa. Em um lugar pequeno, as coisas acabam se espalhando. Entre comentários e o que as meninas contavam, soubemos que as brigas eram todos os dias. O casamento estava praticamente destruído. Eles se diziam coisas horríveis e a casa tinha se tornado um lugar carregado, cheio de tensão. Com o tempo, a situação continuou se desenrolando e até hoje não sei dizer se o que aconteceu depois foi uma sorte ou não. Meu sogro começou a ganhar um pouco de dinheiro. Não era muito, mas pelo menos trouxe alguma estabilidade depois de tudo o que ele tinha passado. Ao mesmo tempo, minha cunhada acabou se separando do marido. Ele já estava com outra mulher, que era quase da mesma idade da filha mais velha. Isso foi o golpe final naquele casamento. Nessa época, uma das minhas sobrinhas já tinha deixado o município em busca de uma vida melhor, junto com o namorado. A sobrinha mais nova passava quase todo o tempo em nossa casa. Dizia que não gostava de ficar sozinha com a mãe e garantia que a casa parecia pesada. Eu sempre a recebia de braços abertos. Ela é uma boa menina e, apesar de todas as minhas diferenças com Lara, eu não tinha coração para fechar a porta. Muitas vezes ela dormia lá em casa, mesmo com a desaprovação da mãe. Minha sobrinha me contou que à noite a casa da mãe ficava muito estranha. Disse que às vezes sentia como se alguém estivesse parado ao lado dela. Não só quando estava deitada, mas também quando fazia a lição de casa, como se uma presença se colocasse exatamente ao seu lado. Eu tentava tranquilizá-la, mas por dentro sentia um nó.
Aos poucos, a imagem que Lara tentava manter diante dos amigos foi desmoronando. Ela já não tinha dinheiro, o marido a tinha deixado e as filhas não queriam ficar com ela. Eu sentia tristeza, não vou negar, mas sempre que lembrava do que ela tinha feito com minha sogra, preferia não pensar muito nela. Foi então que aconteceu o pior. Minha cunhada enganou meu sogro. Nem meu marido nem eu percebemos na hora. Depois da morte da esposa, meu sogro se tornou um pouco mais distante, por assim dizer. Ele aparecia de vez em quando para ver as netas, mas falava pouco. Nós tentávamos apoiá-lo, respeitando o silêncio dele. Nesse período, meu sogro começou a investir o pouco dinheiro que tinha em uma plantação de manga. Felizmente, a colheita estava indo bem e as vendas começavam a acontecer. O que não sabíamos era que Lara estava se relacionando com um homem que vendia frutas em outros municípios e cidades pequenas. A princípio, tudo parecia normal. O problema surgiu quando meu marido quis ajudar o pai a encontrar compradores. Meu sogro disse que já tinha um comprador indicado por Lara. Para meu marido, isso não soou estranho. O dinheiro supostamente iria direto para o meu sogro. Ele chegou a conhecer o homem pessoalmente e conversou com ele sobre a venda das mangas. Tudo parecia em ordem. O que ninguém sabia era que aquele homem era o companheiro de Lara. Meu sogro entregou as mangas para que ele as vendesse e esse dinheiro nunca apareceu. Primeiro vieram as desculpas. Diziam que o pagamento tinha atrasado, que a mercadoria estava com defeito e que logo o dinheiro chegaria. Passaram 2 meses, depois meio ano e nada. Foi então que comecei a desconfiar. Lara havia roubado o próprio pai. O dinheiro que deveria ter ido para meu sogro, com toda certeza, terminou nas mãos dela. No fim, meu sogro conseguiu recuperar apenas uma pequena parte do investimento da plantação. O restante nunca foi pago. Quando ele tentou cobrar o homem, ouviu como resposta que o dinheiro já tinha sido entregue a Lara. Aquilo não fazia sentido. No começo, o homem dizia que pagaria aos poucos, mas quando se sentiu pressionado, mudou a versão da história. Mesmo assim, meu sogro nunca processou a própria filha. Isso me encheu de revolta. Fui diretamente até a casa de Lara. Até hoje minhas mãos tremem quando lembro daquela noite. Eu gritei com ela. Disse tudo o que estava guardado dentro de mim. Cobrei dela por ter sido uma péssima mãe, uma péssima filha e uma péssima pessoa com as únicas pessoas que sempre a amaram. A reação dela foi jogar água quente em mim para me expulsar de casa. A água atingiu meu pescoço e meu peito. Por sorte, não foi algo grave. Naquele momento entendi que aquela mulher estava completamente fora de si e que não se importava com ninguém além do dinheiro. Tudo isso acabou de vez com qualquer vínculo que ainda existia entre nós e Lara. Depois do que ela fez com meu sogro, decidimos nos afastar completamente. Eu não queria mais nenhum contato com aquela mulher. Sentia que tudo de ruim que ela carregava poderia se espalhar para a minha família, como se a energia dela contaminasse tudo o que tocava. Mesmo assim, nunca deixamos de nos preocupar com nossas sobrinhas. Continuamos falando com elas e vendo-as sempre que possível. A mais nova, inclusive, continuava vindo à nossa casa, mesmo que às escondidas. A mãe tinha proibido qualquer aproximação, mas a menina vinha mesmo assim. Houve momentos em que pensei coisas que nunca imaginei pensar. Cheguei a acreditar que minha cunhada fosse uma bruxa. Sei que parece exagero, mas eu não encontrava outra explicação. Era impossível para mim que toda a família tivesse sido tão ingênua a ponto de permitir tanto sofrimento sem reagir. Na minha cabeça, algo não se encaixava. Passei a acreditar que ela tivesse feito algo para manipular todos ao redor e para movê-los conforme sua vontade. Algumas amigas, inclusive, diziam a mesma coisa. Falavam que talvez Lara mexesse com magia negra e que por isso a vida dela era uma sequência de altos e baixos. Momentos em que parecia estar bem, seguidos de quedas brutais,
em que tudo desmoronava. Eu dizia ao meu marido que isso acontecia porque nada no que ela fazia vinha de boas intenções. Ela sempre prejudicava os outros para se beneficiar, e pessoas assim nunca prosperam de verdade. Mesmo afastados, os boatos na cidade não paravam. Comentava-se que Lara tinha outro homem, e que já nem se relacionava mais com aquele que havia ficado com o dinheiro das mangas do meu sogro. Diziam que esse novo homem tirava dinheiro dela e a tratava muito mal. Havia até comentários de que ele a humilhava, que a mantinha submissa e que Lara estava perdendo a cabeça por causa dele. Também se dizia que ela tinha se isolado ainda mais e se afastado das pessoas com quem antes convivia, porque continuava acreditando que todos tinham inveja dela. Segundo Lara, ela era bonita, tinha dinheiro e os homens a desejavam. Essa ideia parecia obsessiva. Quando minha sobrinha mais nova decidiu ir embora, ela me contou coisas que até então não tinha tido coragem de dizer. Disse que já não aguentava mais viver com a mãe, que o pai não lhe dava atenção e que a casa tinha se tornado um lugar insuportável. Houve um período em que não tivemos mais notícias dela. Ela não aparecia em casa nem mandava mensagens. Eu sentia que algo estava errado. Antes de ir embora, ela me contou que sentia que a mãe estava lidando com algo muito forte dentro da casa. Dizia que à noite o ambiente ficava muito sinistro e que às vezes não conseguia dormir porque escutava como se alguém arranhasse as paredes. Em outras ocasiões, ouvia a mãe resmungando de madrugada em voz muito baixa, quase sussurrando palavras que ela não conseguia entender. Algo que me marcou profundamente foi quando ela disse que sempre que enfrentava a mãe, coisas estranhas aconteciam com ela. Sentia o corpo enfraquecer, como se um peso enorme caísse sobre ela. Isso sempre se repetia quando desobedecia, quando respondia ou quando dizia algo que contrariava a mãe. Lara não gritava, não reagia e não fazia nada. Mas a casa mudava. A experiência mais aterradora aconteceu numa noite. Minha sobrinha estava dormindo quando sentiu alguém se deitar ao lado dela. Ela não conseguia se mexer de tanto medo e sentia aquele corpo frio encostado no dela. Então ouviu uma risada. Era a voz da própria mãe, mas distorcida e estranha. A risada parava de repente e voltava, repetidas vezes em meio a um silêncio sufocante. Quando finalmente conseguiu se mover, acendeu a luz. Não havia ninguém. Ela estava sozinha. Ela saiu correndo do quarto para procurar a mãe, mas não a encontrou em lugar nenhum. Naquela noite, Lara nem sequer estava em casa. Minha sobrinha me jurou que aquela foi uma das noites mais assustadoras da vida dela. Chorando, disse que já não se sentia segura com a própria mãe. Sentia que a qualquer momento ela poderia perder o controle e machucá-la. Para ela, a própria mãe tinha se tornado uma ameaça. Foi devastador vê-la deixar a cidade. Ela não estava apenas buscando uma vida melhor, estava fugindo da própria mãe. Depois de tudo o que minha sobrinha me contou, da fraude contra meu sogro e da morte da minha sogra, senti que algo dentro de mim já não estava bem. Era uma mistura de medo, raiva e uma sensação constante de estar carregando um peso que não era meu. Por isso decidi fazer uma limpeza espiritual. Fiz isso porque sentia que precisava proteger minhas energias e as da minha família. A curandeira que procurei não demorou a dizer o que via. Disse que minha cunhada estava envolvida com coisas muito sombrias, que era uma mulher ambiciosa, com uma fome enorme por dinheiro e poder. As palavras dela me incomodaram, mas ao mesmo tempo confirmaram algo que eu já suspeitava havia muito tempo. Ela me disse que tanto meu marido quanto eu estávamos sendo afetados por magia negra e que Lara nutria um ódio profundo por mim. Segundo a curandeira, minha simples presença a incomodava, porque eu sempre tentei fazer o que era certo, e isso não a favorecia. Foi então que muitas coisas começaram a fazer sentido. Doenças repentinas e discussões sem motivo entre mim e meu marido,
A curandeira explicou que algumas dessas coisas podem acontecer com qualquer pessoa, mas que outras estavam sendo provocadas. Disse que Lara estava interferindo para nos prejudicar e que ainda não tinha chegado ao ponto de nos ferir diretamente, mas que, conhecendo o caráter dela, isso poderia acontecer a qualquer momento, nem que fosse apenas para nos causar sofrimento. Ela me aconselhou a manter distância total e reforçar nossa proteção. Disse que ainda havia tempo. Então veio a parte mais difícil. Ela me revelou que a pessoa mais afetada era meu sogro. Lara queria a morte do próprio pai para disputar a herança. Não era grande coisa, apenas a plantação de mangas e a casa onde ele morava. Mas para ela, isso já era suficiente. Segundo a curandeira, minha cunhada estava fazendo trabalhos de magia negra contra o próprio pai, para adoecê-lo aos poucos. Quando saí dali, estava com a boca no chão. A primeira coisa que fiz foi falar com meu marido. Disse que me sentia assustada e profundamente incomodada com tudo aquilo. Para minha surpresa, ele acreditou em mim. Sugeri que buscássemos ajuda para o pai dele, tanto médica quanto espiritual. Eu não me importava com o que fosse necessário, só queria ajudá-lo. O estranho era que, naquele momento, meu sogro ainda não apresentava sintomas claros. Mesmo assim, a curandeira garantiu que algo estava crescendo dentro do corpo dele. Pouco tempo depois, os médicos confirmaram o pior. Meu sogro tinha um tumor muito grande. Não tínhamos dinheiro para arcar com os medicamentos, nem com as terapias necessárias. Os médicos foram claros, mesmo tentando, as chances de eliminá-lo eram muito baixas. Poderiam apenas ajudá-lo a conviver com a doença e talvez prolongar sua vida. Não lhe deram mais do que 6 meses. Exatamente como a curandeira havia dito, meu sogro faleceu 8 meses depois daquela primeira limpeza espiritual. Ela nos ajudou muito com curas e limpezas, mas ainda assim, ele se foi. E o pior veio depois, a briga pela herança. No início, meu marido não queria disputar nada. Dizia que o melhor era deixar tudo como estava, que já havia acontecido sofrimento demais e que não valia a pena continuar criando conflitos. Mas eu não consegui ficar em silêncio. Disse a ele que não podíamos permitir que tudo ficasse nas mãos da irmã, como se nada tivesse acontecido. Aquilo também fazia parte do problema. Falei de forma direta e dura. Disse que, por mais doloroso que fosse, ele também tinha responsabilidade. Ele não tinha feito nada para defender os pais nem para frear Lara quando ainda havia tempo. Foram discussões muito intensas, tão fortes que, sendo sincera, chegamos muito perto do divórcio. Cheguei a pensar que Lara também o estivesse manipulando. Foi então que pedi algo que no começo ele se recusou a fazer. Pedi que fôssemos até a curandeira. Disse que se ele realmente quisesse que nosso casamento funcionasse, precisávamos de ajuda. Não apenas por causa da herança, mas por tudo o que estava acontecendo. No fim, talvez por cansaço ou pela pressão, ele aceitou. A curandeira deu a ele o que chamou de Carium. Segundo ela explicou, aquilo servia para quebrar trabalhos de bruxaria, magia negra e amarrações. E juro que depois disso, foi como se meu marido tivesse despertado. Não passaram nem 15 dias e ele começou a se mover, a lutar com tudo pela casa e pela plantação que haviam sido dos pais. Foi uma mudança radical. Em certo ponto fiquei até aliviada ao vê-lo assim, como eu não via havia muito tempo. Eu nunca quis que aquele dinheiro ou aquelas propriedades ficassem para nós. Minha intenção sempre foi que tudo fosse dividido entre nossos filhos e minhas sobrinhas. Queria evitar conflitos futuros. Sabia que se tudo ficasse nas mãos de Lara, o dinheiro se perderia e as filhas dela não veriam nada. Meu marido tentou falar com a irmã várias vezes. Ela sempre dizia que estava ocupada e que não tinha tempo. Em outras ocasiões, se fazia de vítima. Lembro de uma visita em especial. Chegamos à casa dela e Lara começou a chorar. Dizia que estava muito mal, que se sentia sozinha e que as filhas a tinham abandonado.
Mas quando olhei ao redor, entendi muitas coisas. A casa estava um completo desastre. Não havia ordem. Havia sujeira por todos os lados e objetos jogados no chão. O cheiro era ruim, como algo apodrecido. Parecia uma casa abandonada, não o lar de alguém que estivesse bem. A manipulação não funcionou. Senti orgulho quando meu marido levantou a voz. Disse a ela que parasse de se fazer de mártir, que não iria nos convencer e que as terras e as propriedades seriam divididas de forma justa entre os filhos. Em questão de segundos, o semblante de Lara mudou. Ela nos expulsou da casa mais uma vez. Disse que colocaria um advogado, que antes de permitir que aquelas terras ficassem para nossos filhos, teríamos que cuspir sobre o túmulo dela. Nos acusou de eu estar manipulando meu marido e de querer tirar tudo dele para depois abandoná-lo. Ela nunca entendeu que tudo o que queríamos era proteger as crianças. Mas é impossível dialogar com alguém tão manipulador e tão narcisista. Depois vieram as ameaças. Dizia para tomarmos cuidado, que o karma nos devolveria tudo e que ela se encarregaria de fazer a vida nos cobrar. Segundo ela, queríamos vê-la no chão. Eu sentia medo, não vou negar. Aquela mulher não tinha coração e era capaz de machucar qualquer um. A única coisa que pude fazer foi pedir a Deus que nos protegesse e pedir à vida que, cedo ou tarde, devolvesse a ela exatamente o karma que merecia. Com o passar dos dias, ficou claro para mim que Lara realmente tentou fazer bruxaria contra nós. Percebi isso quase imediatamente, porque o primeiro a adoecer foi um dos meus filhos. A curandeira me explicou que ele era o ponto mais vulnerável. Nós já estávamos protegidos, mas os filhos sempre são o ponto fraco de uma mãe. Era ali que Lara poderia tentar entrar com mais facilidade. Isso não significava que a bruxaria não nos atingiria, apenas que não teria a força que ela desejava. Meu filho começou a passar muito mal. Tinha tonturas constantes, às vezes ficava muito pálido, com um tom esverdeado na pele que me assustava demais. Nós o levamos ao médico porque nunca deixamos de buscar ajuda médica, mas a curandeira também nos disse que parte daquilo estava ligada à bruxaria que havia entrado. Ela nos recomendou fazer limpezas e, principalmente, proteger a casa. Disse algo que ficou muito marcado em mim. Tudo com o que Lara estava lidando era escuro, e diante disso, a luz branca de Deus e dos santos tinha muito mais poder, especialmente quando se pede com fé verdadeira. Mesmo assim, a situação não terminou ali. Apesar das limpezas e da proteção, a próxima afetada fui eu. Comecei a ter sonhos muito intensos, tão reais que eu acordava com o coração acelerado e uma sensação de desconforto que não desaparecia nem depois de acordada. Sonhava com um homem com chifres que pareciam de touro. Os olhos dele eram completamente pretos. Não tinha lábios, apenas os dentes à mostra. Era uma imagem grotesca, repugnante, que me enchia de terror. Nesses sonhos eu não conseguia me mover. Sentia aquele ser esmagando meu corpo. Ele colocava a mão sobre minha boca para que eu não gritasse, e às vezes eu mal conseguia respirar. Acordava suando, tremendo, com a sensação de que algo tinha ficado comigo. A situação piorou a ponto de eu me sentir mal até dentro da minha própria casa. Meu filho mais velho já não morava conosco, pois tinha ido para a faculdade. Já meu marido saía para trabalhar, e meu filho mais novo também ficava fora por causa de trabalhos em grupo. Eu ficava sozinha, sentindo um peso enorme no corpo. Não conseguia passar mais de 5 minutos sem olhar para trás. Era como se algo estivesse tentando chamar minha atenção o tempo todo. A curandeira me disse que isso também fazia parte da magia negra. Aconselhou que eu ignorasse qualquer coisa que tentasse me fazer virar, barulhos, sensações e sombras. Disse que eu não deveria reagir, que continuasse com minha rotina como se nada existisse. Ela me alertou que as visões começariam. E começaram. Às vezes eu achava que via alguém parado dentro da casa, à distância. Era uma figura alta e escura.
Em várias ocasiões, distingui claramente os chifres. À noite, parecia vê-lo entre as plantas do jardim, parado junto à parede. Era apenas uma sombra, mas uma sombra pesada e opressora. Quando eu estava sozinha, também sentia alguém parado logo atrás de mim. Certa vez eu estava lavando a louça e no reflexo da janela vi algo ao meu lado. Não era nítido, mas sentia a presença. Cheguei a sentir uma respiração muito próxima. Naquele momento quase desmaiei. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu marido e implorar para que não desligasse. Houve momentos em que realmente pensei que estava enlouquecendo e que tudo era coisa da minha cabeça. Mas a curandeira tinha me avisado. Disse que é assim que a bruxaria funciona. Quando alguém sente tanto ódio e tanta rejeição, essa energia se canaliza e acaba se manifestando dessa forma, no corpo, na mente e no espaço onde a pessoa vive. Com o passar dos meses, até a plantação de mangas acabou se perdendo. Toda a produção foi jogada fora. Nem meu marido nem minha cunhada entraram na propriedade durante aquele período. Lara insistia que ninguém deveria tocar nas mangas até que a situação legal fosse resolvida. Para mim foi muito doloroso ver todo aquele trabalho e aquele dinheiro se perderem. Mas também não quis insistir. Não queria mais conflitos nem dar motivos para que ela continuasse dizendo que eu era interesseira ou ambiciosa. Ela repetia que eu queria tirar tudo da família dela, mas isso nunca foi verdade. Eu só queria que as coisas fossem resolvidas de forma justa e que as crianças estivessem protegidas. Mesmo assim, decidimos deixar a questão da plantação de lado por um tempo. As visões começaram a diminuir um pouco graças às limpezas e à proteção espiritual. Mas o medo nunca foi embora por completo. O que mais me angustiava era pensar no quão mal Lara estava. Sentia que, ao perceber que a bruxaria não funcionava como ela queria, poderia tentar algo direto contra mim ou contra meus filhos. Tentei falar com minhas sobrinhas para que conversassem com a mãe, para que ao menos tentassem colocar um pouco de ordem em tudo. Elas me responderam que não queriam saber nada daquela mulher. Estavam há meses sem falar com ela e não tinham intenção de retomar contato. Enquanto isso, Lara continuava se fazendo de vítima com as pessoas. Falava mal de mim e dizia que queríamos deixá-la na rua. Chegou até a dizer que éramos nós que estávamos fazendo bruxaria contra ela. Segundo dizia, estava tendo visões, estava indo muito mal no trabalho e não conseguia dormir porque sentia uma presença em casa. Ela contava isso aos conhecidos, embora muitos já não acreditassem. Tinha perdido a confiança de quase todos. Em certa ocasião, chegou a tentar colocar ideias na cabeça do meu filho. Mandou mensagens cheias de coisas horríveis sobre mim e sobre o pai dele. Quando soube disso, ali confirmei que ela não tinha limites. Eu suspeitava que Lara realmente começava a viver experiências estranhas. A curandeira havia me dito que pessoas que fazem bruxaria muitas vezes acabam passando por esse tipo de coisa. Não como um castigo imediato, mas como consequência do que elas mesmas provocam. Algumas situações confirmaram isso de vez. Em várias ocasiões, coisas estranhas apareceram do lado de fora da minha casa. Eu as chamava de pequenos presentes, embora fossem, na verdade, tentativas claras de magia negra. Uma vez encontrei uma sacola grande com restos de um animal. Não vou entrar em detalhes. Foi algo muito desagradável e essa lembrança me causou náuseas por vários dias. Em outras ocasiões, surgiram manchas escuras na parte da frente da casa. Tudo isso deixou claro o que Lara estava tentando fazer. Ainda assim, no meio de tudo, eu me sentia tranquila. Me apeguei à minha fé e pedi a Deus que nos protegesse. Eu sabia que não tínhamos feito nada de errado e tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo se acalmaria. Com o passar das semanas, comecei a notar que Lara estava se deteriorando de uma forma muito estranha. Não foi algo repentino, mas um desgaste lento, como se algo a estivesse consumindo por dentro.
A primeira coisa que fez foi se mudar para a casa que tinha sido dos meus sogros. Não se importou com o fato de não concordarmos. Simplesmente disse que aquela casa seria dela e que moraria ali, gostássemos ou não. Nessa altura, ela já estava muito paranoica. Foi meu marido quem me contou. Ele me disse que a irmã afirmava ver a mãe dentro da casa, às vezes parada em um canto, observando-a, e em outras ocasiões falando com ela coisas horríveis. Lara estava convencida de que minha sogra tinha um tesouro enterrado na propriedade e que por isso aparecia para ela. Eu sinceramente nunca acreditei nisso. Sempre achei que fosse a mente dela jogando contra si mesma, ou a própria consciência. Porque minha sogra apareceria para dar dinheiro, e não para atormentá-la por todo o mal que lhe causou? Durante quase 2 semanas ninguém soube nada dela. No município, não haviam no mercado nem nas lojas. Era como se a terra a tivesse engolido. Meu marido tentou enviar mensagens, mas não obteve resposta, então decidiu ir procurá-la na casa dos pais. No início, ela não abriu a porta. Ele insistiu várias vezes até que finalmente ela abriu. O que ele viu o deixou sem palavras. Lara estava fisicamente muito mal. Parecia que não dormia havia dias. Estava extremamente magra, como se não tivesse comido nada, e o cabelo caía de forma alarmante. Meu marido me contou que ela estava muito nervosa, como se esperasse algo terrível a qualquer momento. Ela o convidou para entrar e então ele percebeu algo que chamou muito sua atenção. Todos os espelhos da casa estavam cobertos, e é que aquela casa sempre teve muitos espelhos. Quando perguntou o motivo, ela disse que eram portais por onde coisas horríveis espiavam. Dizia que à noite via os lençóis se moverem, como se algo tentasse sair debaixo deles. Meu marido também me contou que a atmosfera da casa era muito pesada, completamente diferente de quando seus pais viviam ali. Era um lugar carregado e desconfortável. Naquela noite ele chegou em casa muito preocupado. Disse que sentia que a irmã já não estava bem, nem física nem mentalmente, e que o melhor seria levá-la a um médico especialista. Essa ideia não me agradou nem um pouco. Não fazia sentido ajudá-la depois de tudo o que nos fez. Falei isso abertamente. Disse que talvez o karma estivesse fazendo seu trabalho e que não deveríamos interferir. Além disso, perguntei com que dinheiro ele pretendia fazer isso, se mal tínhamos o suficiente para sustentar nossos filhos. Ele insistiu, estava determinado a ajudá-la, então coloquei uma condição. Disse que só faríamos isso se a casa ou a horta fossem vendidas, e que primeiro ele teria que conversar com a irmã para saber se ela concordava. Eu já sabia qual seria a resposta. Lara não quis vender nada. Disse que se algo fosse vendido, o dinheiro teria que ser dividido entre ela e o irmão. Isso, por mais estranho que pareça, me deu certa satisfação. Confirmou tudo o que eu vinha dizendo havia muito tempo. Ela não estava disposta a dialogar, muito menos a se curar. Só se importava com dinheiro. Para que queríamos que ela melhorasse? Para que voltasse a nos fazer o mesmo? Sei que vai soar cruel, mas Lara nos fazia muito mal estando viva. Nossa vida tinha se tornado triste, apagada, cheia de medo e tensão. Depois de tudo o que passamos, eu sentia que merecíamos um pouco de paz, mesmo que fosse pouca. Ainda assim, deixei que meu marido fosse visitá-la. Não queria que depois ele se voltasse contra mim, nem que sentisse que eu o obrigava a escolher um lado. Isso não significava fingir que nada tinha acontecido, como se tudo o que ela fez não tivesse consequências. Falei claramente com meu marido. Disse que muitas das coisas que aconteceram também foram responsabilidade dele e da família dele. Não foi fácil dizer isso. A verdade é que eu tinha muito medo daquela mulher, um medo real. Tinha visões de que ela chegava à minha casa e que machucava meus filhos. Esse medo não passava. Ao meu filho mais novo, que já tinha mais de 16 anos,
Eu pedia o tempo todo que tomasse cuidado. Ficava angustiada quando ele saía à noite com os amigos. Sentia que Lara poderia fazer algo contra ele. Sei que pode parecer exagero, mas tudo de ruim que pensei sobre ela acabou se tornando realidade, até coisas que jamais imaginei que fosse capaz de fazer. Mesmo assim, minha fé nunca se quebrou. Nunca me afastei de Deus. Rezava sempre que podia e pedia proteção. Também pedia aos santos pela paz e pela melhora de Lara. Embora pareça contraditório, eu desejava que ela entrasse em razão, que encontrasse paz e que curasse seu coração antes que fosse tarde demais. Essa fase foi muito difícil para mim. Eu já não me sentia doente e as visões tinham desaparecido, mas começaram os sonhos. Sonhava com meus sogros, principalmente com minha sogra. Ela me dizia que estava agradecida comigo. Às vezes eu apenas ouvia sua voz, e isso me confortava profundamente. Ela me pedia que não guardasse rancor no coração. Dizia que já descansava em paz e que tinha perdoado tudo o que a filha lhe fez. Poucos meses depois, minha cunhada faleceu. Foi na casa que tinha sido dos meus sogros. Foi meu marido quem a encontrou sem vida no sofá. Antes disso, ele havia insistido várias vezes para levá-la a um médico, mas ela sempre se recusou. Dizia que o que queríamos era tirá-la da casa para tomá-la dela. Nunca acreditou que nossa intenção fosse ajudá-la. Quando tudo aconteceu, pedi ao meu marido que não se sentisse culpado. Dentro do que era possível, tentamos ajudá-la, mas Lara estava tão cega pela ambição e pelo ressentimento que nunca escutou. Sei que soa feio dizer isso, mas quando recebi a notícia da morte dela, senti tristeza e alívio. Um alívio enorme, como se um peso terrível tivesse sido tirado dos meus ombros. E embora me custe admitir, para mim foi uma bênção. Já se passaram quase 10 anos desde tudo isso. O tempo não apaga o que foi vivido, mas coloca as coisas em seu lugar. Hoje tenho uma relação muito próxima com minhas sobrinhas. Apesar da dor profunda que sentiram pela perda da mãe, isso acabou nos unindo ainda mais. Com o tempo, elas começaram a me contar sobre suas vidas e a confiar em mim. Criou-se uma confidência muito natural. Hoje as amo como se fossem minhas próprias filhas. Meu marido e eu entendemos que a vida precisava continuar e que não podíamos carregar rancores para sempre. Às vezes falamos de Lara, não a partir do ódio, mas da memória. Recordamos os poucos momentos bons que existiram, porque eles também existiram, ainda que tenham sido raros. Não tentamos apagar seu nome nem sua história. Honestamente, nunca entendi completamente o que a levou a fazer tudo aquilo. Não sei de onde nasceu tanto rejeição pelo irmão, nem esse rancor tão profundo em relação aos próprios pais. Pensar nisso ainda me entristece. Quando rezo, também peço por ela. Desejo que esteja descansando em paz. Nunca mais sonhei nem a vi desde que faleceu. Eu sigo com a minha vida, com o que aprendi, com o que vivi e com a certeza de que existem pessoas capazes de causar muito mal. Pessoas com o coração tão escuro que acabam se destruindo sozinhas.